Atenção, em 8 segundos, formação da rede de emissoras brasileiras. Atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 14 anos. No ar, mais um campeão de audiência. Começa agora, Rock Sport Clube. Rock Sport Clube, tudo sobre esportes, com muita zoação. E tocando melhor do rock and roll, com os jornalistas mais bem pagos do rádio brasileiro. Gabriel Gontijo, Ricardo Bonfim, Alisson Martins, Maurício Mau Mau e comandando geral, Migri Reis. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valente! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Foi no lance! Está começando mais um Rock Sport Clube. Hoje, dia 28 de setembro, eu, Migri, Maurício Mau Mau, Gabriel Gontijo, Ricardo Bonfim, Thalisson Martins e liberamos aí o Fred D'Amato hoje. Liberamos, porque ele, nos últimos programas ele tava como? Direto, né? Demos folga pra ele. Mas hoje iremos falar sobre Flamengo, sobre a pandemia jurídica que envolveu Flamengo e Palmeiras, Botafogo, Vasco, Fluminense, retorno do público aos estádios e boxe com Mike Tyson. É, meu irmão, parece que a mão do maluco tá pesada, hein? Ó, convido você a ficar nessa próxima hora conosco pra ficar por dentro de todos os esportes, com aquela pitada de humor e escutar uma boa música. Vamos de música! Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube. E agora vamos falar do mais querido do Brasil. Flamengo! Flamengo! Após polêmica e batalha na justiça, Flamengo e Palmeiras ficam no empate. Em campo, tudo igual. A batalha nos bastidores, que rondou Palmeiras e Flamengo nos últimos dias, com polêmicas, reclamações e liminares na justiça, terminou em empate dentro de campo. Palmeiras e Flamengo ficaram no 1-1 na tarde do último domingo. No jogo que foi confirmado só 10 minutos antes do horário previsto, com 20 desfalques em campo, a maioria por causa do surto de Covid-19 no elenco, e também sem o técnico Domenech Torrent, o Flamengo usou a garotada e confiou em Arrascaeta e Pedro para conseguir um ótimo resultado fora de casa. O Verdão abriu o placar com Patrick de Paula e Pedro deixou tudo igual. Amigos do Rock Sport Clube, o foco central é a pandemia jurídica que rondou esse jogo, mas podemos destacar também a garra e personalidade da garotada do Flamengo, né? Olha, Migri, sendo muito honesto, eu acho difícil a gente comentar essa situação envolvendo Palmeiras e Flamengo, porque foi uma partida onde, fora de campo, o que houve foi uma falta de bom senso, para mim, de parte a parte. Primeiro de tudo, eu acho que a partida deveria ser remarcada. Você tem aí mais de 40 casos de Covid no clube, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários. Então, eu acho que só isso já seria um fator fundamental para que a partida não acontecesse. Mas justiça seja feita e verdade seja dita. Se alguém não tem moral para falar, muito menos exigir bom senso, é o Flamengo.
Flamengo que desde o primeiro momento forçou a barra para o futebol voltar, forçou a barra para essa MP do mandante, né? O Landim aí que deu uma série de pisadas de bola, enfim, acabou provando o próprio veneno, essa é a verdade. Foi a lei da vida, a vida que se tratou aí de praticar a chamada lei do retorno. E aí, meu amigo, aí foi uma guerra de tribunal, sabe? Quando entra tapetão, meu amigo, aí é difícil você ver qual lado que tem razão. Que aí entra tribunal, coloca liminar, sindicato, derruba liminar. Eu, sinceramente, eu vou passar a parte disso. Eu prefiro comentar em relação ao jogo em si, que mesmo ali com a molecada do Sub-20, o Flamengo jogou de forma digna, honrou a camisa pesada que tem, mesmo eu não sendo rubro-negro, tenho que admitir, o Flamengo tem uma camisa histórica, que tem tradição, e a molecada fez bonito. Mérito para esse goleiro, rapaz, Hugo, agarra pra caramba. Agora, em compensação, meu amigo, o Lincoln entrou em campo? O Lincoln entrou? Lincoln, esse é aquele garoto que até há uns anos atrás aí comemorou um gol aí cheio de marra e tal. Meu amigo, sinceramente, o pior erro de português que eu já vi na minha vida não é alguém falar nós vai ou a gente somos. Foi Jorge Jesus ter colocado o Lincoln na final do Mundial de Clubes. Esse foi o pior erro de português que eu vi na minha vida, porque esse menino aí, falam muito dele, mas ele não jogou nada. É, Gabriel Gontijo, o Lincoln já está marcado pela torcida do Flamengo. A melhor opção para esse garoto e para o clube, para não desgastar mais do que ele já está desgastado, é emprestá-lo. E a torcida do Flamengo fez festa na chegada do clube ao Rio de Janeiro após empate com o Palmeiras, né? Um grupo de torcedores se reuniu no aeroporto Santos Dumont na noite deste domingo no Rio de Janeiro para apoiar principalmente a garotada. Ricardo Bonfim, o que só você viu sobre a polêmica e o jogo do Flamengo e Palmeiras? Palmeiras e Flamengo é difícil, né? Mas realmente foi uma batalha muito mais fora do campo, muito extra-campo, do que dentro de campo. Apesar de que dentro de campo, vale ressaltar, o jogo não foi ruim não. Mesmo com o Flamengo cheio de desfalques, o time rubro-negro conseguiu ali fazer presença no Allianz Parque. Não é à toa, saiu pelo menos com um empate, né, numa tarde de domingo, com um grande destaque para a atuação do goleiro Hugo, né, o vulgo Neneca, o jovem, menos de 20 anos, mas que já tinha aí convocações para as seleções de base e fez uma grande partida. Aliás, só tomou o gol porque a bola do Patrick de Paula acabou desviando no Thiago Maia e matando o goleiro rubro-negro. Mas esse jogo realmente o destaque fica pro extracampo, né? Só ali praticamente na hora do jogo que o tribunal deu uma decisão e confirmou que a partida ia acontecer, depois de CBF primeiro confirmar, aí o STJD confirmar, aí o Tribunal Regional do Trabalho do Rio anular o jogo, adiar o jogo, a primeira instância da Justiça do Trabalho manter essa decisão de adiar e depois, no final, o Superior Tribunal de Justiça do Trabalho mandar o jogo acontecer, né? Sinceramente, uma vergonha em meio à situação que o mundo está vivendo com a pandemia do coronavírus. Mas também temos que ressaltar aqui, né? Lá no início, os dirigentes do Flamengo concordaram com tudo que ia acontecer, concordaram com o protocolo. Então, amigo, tem que acabar cumprindo o que tá lá no papel. Ricardo, o Flamengo parece que ficou isolado, né? Nessa polêmica, como levantado por você e pelo Gabriel, o Flamengo foi o time que liderou o retorno do futebol e os outros clubes e a CBF não gostou nada da posição do Flamengo perante essa pandemia jurídica. Tanto é que o presidente do Atlético Mineiro declarou que o clube vai pedir a exclusão do Flamengo do Campeonato Brasileiro depois
de tentativas de adiar o jogo com o Palmeiras na Justiça do Trabalho. Segundo ele, a lei vale para todos. Ainda ficando nessa polêmica de pandemia, Covid-19 no futebol, principalmente no futebol carioca, agora vamos falar do tricolor das Laranjeiras. Fluminense. Perigosa. Com ao menos 9 jogadores infectados com Covid-19, o Fluminense descarta pedir o adiamento do jogo contra o Curitiba nesta segunda-feira às 20 horas no Newton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria vai respeitar definições do Conselho Técnico da CBF, que determina que se o clube tiver um número mínimo de 13 atletas em condições de atuar, deve ir a campo. E é com base neste argumento que todos os clubes estão isolando o Flamengo neste momento. Mas opiniões ficam por conta dos jornalistas do programa Rock Sport Clube, começando por Gabriel Gontijo. E mais um time foi atingido aí por essa praga chamada coronavírus. Foi o Fluminense. Agora 9 jogadores no elenco tiveram aí os resultados testados para positivo. Inclusive alguns jogadores infectados estão no time titular e por razões óbvias não estão jogando agora contra o Curitiba. Vão passar aí por um período de pelo menos 2 semanas de isolamento. Dentre eles, 2 jogadores que mais têm se destacado na equipe. O lateral direito Calegari, jovem de 18 anos que entrou na equipe titular e tomou conta, e principalmente o Lucas Claro, um dos jogadores mais regulares desse time. Pois é, rapaz, sem 2 peças fundamentais, o Fluminense vai passar um sufoco aí. E aí a gente vai ter que aturar aí Igor Julião, meu Deus, na lateral direita, né? E mais uma vez mostra isso, que por mais que você tenha todos os cuidados, por mais que você siga ali os protocolos, o chamado jogo seguro feito pela CBF, faça todos os testes, essa doença não pode dar mole, não pode dar mole. E por isso que eu volto lá do comentário que a gente fez no início do programa sobre a volta do público aos estádios. Não tem a menor condição. Se entre os jogadores que toda hora fazem lá testes, toda hora lá enfia aquele cotonete lá dentro da goela, dentro do nariz e tal, para testar se está positivo ou se está negativo, acontecem os surtos, vai colocar torcedor dentro do estádio? De jeito nenhum. Agora, voltando para falar sobre o Fluminense, que é o assunto da pauta, meu amigo, se já tá ruim com o elenco que tá e os jogadores principais, mais regulares, titulares infectados, seja o que Deus quiser, entendeu? Vamos ver agora, né? Tá jogando agora contra o Curitiba, né? Vamos, Flusão, vamos ver se de repente quem entrou aí salva as honras, porque tá difícil. Amigo, tá difícil. Ricardo Bonfim. Nessa segunda-feira, o que parecia que ia ser fácil, talvez, pro Fluminense, não vai ser tão fácil assim, com a descoberta, o teste positivo de 9 jogadores, dentre eles aí 2 titulares que, ao meu ver, vinham se destacando, entre eles o menino Calegari, que no último jogo aí da Copa do Brasil acabou até chorando após a eliminação do Atlético Goianiense, porque acabou falhando ali, tomando bolas nas costas, e o Lucas Claro, que vem sendo aí o melhor zagueiro do Flu. Mas quem sabe, o vovô garoto Nenê não consegue ainda manter a alegria da galera e tirar aí um coelho da cartola para esse jogo contra o Curitiba. Só os deuses do futebol é que vão poder responder aí o que vai acontecer. É isso aí. O que vai acontecer, meu irmão? Tá tudo muito esquisito. Então, pra melhorar, pautas pesadas, né, bicho? Pra melhorar aí o clima, vamos de música. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube e aglomerando para a primeira pauta. Futebol.
Decreto autoriza a presença de público em estádios de futebol no Rio de Janeiro. Nos últimos programas já estávamos colocando aqui em pauta o retorno do público e agora o governador em exercício Cláudio Castro autorizou na noite da última quarta-feira a presença de até 30% de público nos estádios de futebol do estado do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial e vale somente para os municípios que estejam na bandeira amarela ou verde, ou seja, regiões que apresentam riscos baixos para coronavírus. Amigos da bancada do Rock Sport Clube, atendendo todas as recomendações, os chamados protocolos de segurança, é possível o retorno do público nos estádios no próximo mês, ou seja, em outubro? Com a palavra Thaleson Martins. Fala, Migre e amigos ligados no Rock Sport Clube, e vamos ter que falar desse assunto, né? Complicado em retorno do público aos estádios de futebol. Minha opinião, hein? Sou totalmente contra. Vamos dar um exemplo aqui. Flamengo tem mais de 10 infectados. Time completo, até os reservas estão infectados. Se você não consegue controlar um time de futebol, você imagina controlar uma pandemia no estádio de futebol com 20 mil, por exemplo, no Maracanã, como foi estipulado. Não dá, gente, não dá. Não é o momento. Retorno do público não somente em estádio. Também acho que não é momento para retornar o público ao cinema. Também não é momento para retornar o público em alguns outros lugares, como bares e restaurantes. Mas, infelizmente, as autoridades estão cedendo. E aí o futebol, que deveria ser um exemplo de boa conduta, está se tornando, cada vez mais um exemplo de conduta ruim. O estádio vai ficar cheio, comemorou o gol, vai abraçar o colega, o desconhecido. E aí, meu amigo, se hoje o novo coronavírus está matando por dia uma quantidade, com certeza daqui a 15 a 30 dias vai quadruplicar ou até mais. Então, galera, na minha opinião, não é momento de ter torcida no estádio. Na realidade, na minha opinião, o futebol deveria, inclusive, não ter começado novamente, mas já que autorizaram, e agora vem mais essa situação. Para mim, não. Eu penso dessa forma. E você, Maurício Malmal, como que você pensa deste assunto polêmico do retorno do público aos estádios? Na boa, cara, eu não concordo. Eu não acredito que seja o momento, tá? O Brasil nunca abandonou o pico. Essas formas de mensurar são muito desfocadas, digamos assim, né? É confuso de ver. O Ministério da Saúde não divulga os números oficiais. Existe um consórcio, né, de veículos de imprensa que fazem uma aferição, e essa aferição, se você acompanhar, estados que estavam com teoricamente bandeira azul passam rapidamente para uma bandeira vermelha, enfim. Não é o momento. O Brasil não lidou bem, né, com a pandemia. Eu acredito que não é o momento para público. Tudo bem que tudo já voltou a funcionar, as pessoas nunca levaram muito a sério, né? É como eu sempre digo, a culpa não é do pandemito, não é Lula ladrão, não é do Orestes Quércia, do Costa e Silva, né? O povo brasileiro é assim, né? Não gosta muito de regras. É o que eu sempre digo. Quando você mora num bairro periférico, experiência própria, as pessoas exigem segurança, digamos assim, né? Aí vamos supor que num bairro como o meu, a prefeitura resolva intervir, ou seja, coloque realmente segurança e fiscalização. Se ela puser fiscalização, não vai ter mais aquele cara com uma frangueira no meio da rua vendendo frango, aquele camelô vendendo cerveja, aquele cara que monta uma barraca no meio da calçada vendendo, sei lá, pizza. Isso não vai ter mais. Então aí já vai incomodar. Isso aí, não, tá tirando o sustento do trabalhador. O que é realidade?
também. Enfim, são aspectos diversos e algumas coisas estão entranhadas na cultura do brasileiro, e o Brasil, independente de quem seja o mandatário, não lidou bem com a pandemia e não lidaria, independente de quem fosse, e na minha opinião não é o momento. Temos o Flamengo aí de exemplo, né? Ô Gabriel Gontijo, o Rock Sport Clube tem a premissa de fazer jornalismo esportivo com doses de humor, mas tá difícil, né? As pautas estão muito pesadas e não tem como fazer humor com as determinadas pautas. Em relação ao retorno do público aos estádios, qual é a sua opinião? Na minha modesta forma de pensar, nem deveria ser discutido no momento, mas devido à irresponsabilidade de alguns governantes e também de alguns dirigentes do nosso futebol, a gente está vendo aí essa questão envolvendo sobre a volta do público aos estádios. A meu ver, o Thalisson fez uma colocação precisa ao dizer que não deveria nem voltar ao futebol. Aí voltou o futebol, aí resultado, logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e São Paulo. O jogo não aconteceu porque 9 jogadores do Goiás testaram positivo para o novo coronavírus. Recentemente, Flamengo lá no Equador. A praga saiu aí, pegando todo mundo. Resultado, 41 funcionários do clube, entre jogadores, dirigentes, comissão técnica e funcionários de outros departamentos, infectados. Fluminense agora, esse último fim de semana, 9 jogadores infectados, dos quais 3 estão no time titular. Aí já estão lá no período de isolamento. Ou seja, por apenas esses exemplos, a gente vê como esse coronavírus é uma praga, como o contágio acontece de uma forma muito rápida, não tem como você ter controle. Você vai voltar com o público nos estádios? Deus me livre, cara, isso é suicídio, isso é loucura. Sem contar que, vamos falar sério, agora a gente precisa falar sério, a cariocada, algumas semanas atrás, resolveu aproveitar o solzinho para ir na praia, lotar as areias de Copacabana. Resultado, quase 40% no aumento de contágio. O brinde? O brinde tá aí, aumento na ocupação nos leitos e nos CTIs, tanto da rede particular quanto na rede pública de saúde. Até o próprio prefeito Marcelo Crivella, que estava vendo com muito otimismo a situação aqui no Rio, reconheceu que o cenário voltava a ficar preocupante. Ou seja, a gente está voltando a ter número de casos, número de falecimentos, aumento nas ocupações dos hospitais, tanto na rede particular quanto na rede pública. Já são mais de 8 dias de alta e ainda querem discutir volta de público aos estádios? Pelo amor de Deus, cara, isso é muita falta de humanidade. Mas aí, eu sinceramente, eu não tenho nada a falar de uma das pessoas que está fazendo todo esse movimento, chamado Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Agora eu quero falar uma coisa séria. Não tô aqui falando como torcedor, não tô falando aqui para zoar Flamengo, eu tô falando como profissional e principalmente como ser humano. Tem condição um cara desse mandar no futebol? Um cara que fez jogo duro para negociar a indenização aos familiares das vítimas do Ninho do Urubu? Um cara que ficou lá pressionando pela volta do futebol? E agora, a última dele, a CBF proibiu o público nos estádios e fez muito bem em proibir. Aí tá querendo recorrer em Brasília. Faça-me um favor, Rodolfo Landim, vá pra... Não vou mandar ele pra lugar nenhum, que esse programa é de família. Eu me indignei, Migre. Daqui a pouco eu tô de volta pra falar de coisa boa. Tá falado, meu irmão? Tá falado, tá difícil coisa boa. Então, pra arrematar esse assunto, Ricardo, senhor do Bonfim. Bem, amigos do Rock Sport Clube, olha, é chato, sinceramente, essa questão, até porque eu acho que essa questão está muito mais no âmbito social do que esportivo. A pandemia não acabou, todo mundo sabe disso, né?
E a gente sabe que tá todo mundo também com o nervo meio à flor da pele. O futebol é meio que um alívio, né? Uma válvula de descarga do estresse. Por isso tem muita gente querendo voltar, né, para as arquibancadas. Até porque essa é uma paixão da maioria dos brasileiros. Mas, ao meu ver, na minha opinião, na minha singela opinião, não é momento para isso em 2020, quiçá talvez no início de 2021, quando teremos o término do Campeonato Brasileiro, né? Até meio que para âmbito esportivo também, porque se você autoriza a partir de agora, como as autoridades estão querendo, vai ter autoridade que libera aqui, mas não libera lá, e não libera colar e tudo mais. E se a CBF chega e abre mão disso e fala, não, quem puder, quem a autoridade do estado liberar, tá liberado. Pô, aí vai ser um chororô, um choraminguá de lá, falando, não, eu joguei eu não pude jogar com público, agora tô tendo que jogar na casa do meu adversário com público, e público torcida única, porque provavelmente ainda não vai haver aí envio, né? Torcedores não vão para outros estados para poder torcer pela sua equipe. Então é muito complicado, minha gente, mas essa é só a minha opinião, né? Não sei a de vocês. Opinião válida. E agora vamos de música. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube e agora é hora de falar do Gigante da Colina. Vasco. Ah, tá. Vasco e Bragantino fizeram jogo morno e ficam no empate em São Januário. Não faz assim. O time da casa vê Fernando Miguel pegar pênalti cobrado por Alejandro. Fala, bicho. Alejandro. Aí não dá. Alejandro. Tá bom, gostoso. Sai na frente do marcador. O Vinícius, mas leva gol logo na saída de bola. Ah, tá. Sensacional, moleque. Mais detalhes com Gabriel Piscite Contígio. Rapaz, no caldeirão de São Januário. Caldeirão vazio por causa da pandemia, tudo bem. Rapaz, o time lá do Energético lá quase que deu asas ali e colocou o Vascão ladeira abaixo, hein? Jogou bem o Bragantino, teve a oportunidade de abrir o placar, o Fernando Miguel fez uma boa defesa no pênalti, né? Dessa vez não saiu da linha para poder fazer a defesa. O Miguel ali toma uns cocorococó de vez em quando aí, né? Come uns franguinhos aí e tal. Mas de verdade seja dita, ele é muito bom no quesito defender pênalti. Ele sabe sair na hora certa, ele sabe fazer a leitura correta na hora que o jogador vai bater o pênalti. São poucos os goleiros que têm esse mérito e o Fernando tem isso muito apurado. Eu preciso falar isso. Aí o Vasco abre o placar, tá aquele ânimo e tal, e aí numa bobeada de quem? De Pikachu. Rapaz, o Bragantino faz o cruzamento do lado esquerdo de ataque deles, portanto, o de defesa do Vasco, que deveria ser defendido por Iago Pikachu, e o Bragantino empatou pouco mais de 1 minuto depois que o Vasco abriu o placar. Mas que infortúnio. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Esse Pikachu aí, meu amigo, tá com a bateria fraca, hein? Eu acho que o Ash não queria nem tê-lo por perto, porque ele nunca mais vai evoluir, meu amigo. Por mais que ele invoque o raio, hoje em dia ele não faz nem brisa. Pikachu, ele já tá pensando longe de São Januário, essa que é a verdade. Ricardo Bonfim, fale do Vasco. Na volta do Ramon, até que o Vasco começou bem contra o Red Bull Bragantino aí, mas, né, acabou não tendo aquele resultado que queria. Depois de 3 jogos, o time voltou a marcar, não com o Cano, mas com o jovem Vinícius, no segundo tempo. No entanto, poucos minutos depois, o Bragantino foi lá e empatou o jogo. O Bragantino
que, vale ressaltar, poderia ter vencido o Vasco em São Januário, se não fosse muito também o goleiro Fernando Miguel, que ainda no primeiro tempo pegou um pênalti muito mal cobrado pelo centroavante Alejandro, que não perdeu só essa oportunidade. O Vasco ganhou um pontinho nesse fim de semana, mas o Ramon ainda vai ter muita dor de cabeça pela frente, e os vascaínos também. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos mudar um pouco de pauta, vamos sair da pauta futebol e de pancadaria para a próxima pauta. Box! Rafael Cordeiro, o profissional brasileiro, treinador de nada mais, nada menos do que Mike Tyson, diz que Astro teria condições de lutar por cinturão aos 54 anos. Exatamente. A idade avançada e os 15 anos sem lutar não seriam impeditivos para Mike Tyson voltasse a ser um campeão de boxe. Bem, essa é a opinião do treinador brasileiro de MMA, Rafael Cordeiro, que vem treinando o veterano desde o primeiro semestre. Vale lembrar que Tyson está de luta marcada para o dia 28 de novembro, quando enfrenta o também americano Jones Jr. E aí, amigos? Mandando aqui um desafio para a trupe de jornalistas do programa Rock Sport Clube. Vocês acham que Tyson, aos 54 anos, teria força, vigor, reflexo para disputar o cinturão de campeão nos dias de hoje? E outra, quem acha que não, toparia uma lutinha contra o velhinho Tyson? Prometeram dinheiro e pagar tudo, demorou, é nóis. Irmão, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é porque o Rafael Cordeiro sentiu na pele o poder da direita do Mike Tyson, né? Pra quem não viu, depois dá uma buscada aí na internet, o vídeo em que num treino o Mike Tyson acerta um soco no rosto do Rafael quando ele tá fazendo aquele exercício com as luvas, né? Enquanto que ele vai botando a mão pro Mike Tyson bater. Aí você vai simplesmente entender o porquê da opinião aí do treinador brasileiro sobre o antigo campeão do boxe, que continua com uma mão pesada. Ô, maluco! Vamos pegar agora a opinião de Mike Tyson Martins, primo do Mike Tyson. Fala, bicho! E falar desse cara eu adoro, né? Mike Tyson e Thalisson. Thalisson sou eu, no caso, né? O Mike Tyson é um pouquinho mais fraco do que eu, um pouquinho mais franzino. Claro que não, né? Brincadeiras à parte, pra mim, minha opinião, em Mike Tyson, com a idade avançada que ele tá no braço, meu amigo, é difícil ganhar do cara. No boxe foi um dos melhores, foi o melhor que eu assisti, né? Não assisti o Muhammad Ali, que eu sou um pouco mais novo, mas eu vi praticamente a carreira completa do Mike Tyson. E ali dentro do ringue, meu amigo, era difícil de encarar. O cara era uma fera, ia pra cima. E hoje, né, mesmo cinquentão, eu apostaria que ele poderia brigar sim por um cinturão. Lógico que a idade avançada deixa o cara mais ofegante, mais cansado. Mas, meu amigo, se ele tiver uma explosão no primeiro round e acertar aquele jab de direita no queixo, ninguém segura o cara. Então, na minha opinião, o Mike Tyson teria condição sim de brigar pelo cinturão, e quem peitar o cara, mesmo sendo mais novo, tem sim uma chance de perder. Eu aposto inclusive nessa luta do Tyson que ele vai vencer, hein? E quem sabe um dia não briga pelo cinturão? Eu gostaria de ver. Seria algo inacreditável e entraria para a história e marcaria o seu nome novamente e confirmando a lenda que ele é dentro do boxe. É, meu irmão, não tenho dúvida. Maurício Mal. Cara, eu vou te falar. Eu sou bem mais novo, nem tanto também, né? Mas eu sou mais novo que o Mike Tyson. E desde março, sem praticar nenhuma atividade física, levantar o braço está sendo bem cansativo, né? Tipo, lavar uma louça, assim, levantar um copo cheio d'água, tá exigindo bastante esforço. Então,
Pra mim, seria impossível enfrentá-lo devido às minhas condições e não às dele. Ai. Agora é o seguinte, se esse cara aí, o cabrito aí, o cordeiro, ele consegue fazer com que o Mike Tyson, com 50 e 15 anos parado, consiga disputar o cinturão, o Flamengo tinha que sair correndo agora para contratar esse maluco para ser preparador físico. Que todo jogo no segundo tempo, os caras de 20 anos estão com a língua para fora. Tem alguma coisa errada aí, tem que contratar esse malandro aí, ele tá perdendo tempo. Acho que o Flamengo poderia oferecer um salário muito bom para ele, nem precisava de dono. Para finalizar a pauta, Gabriel Piscite Gontijo. Rapaz, Mike Tyson aí, treinando, em forma, com mais de 50 anos, e segundo o treinador dele aí, o brasileiro, colocou que ele pode voltar, se quisesse, né, a competir profissionalmente. Realmente, com 50 anos você já não tem mais a mesma velocidade, a mesma agilidade, mas, meu amigo, a potência do soco do homem, rapaz, deve derrubar qualquer um. Primeiro de tudo, o Thalisson, ficar com essa de Mike Tyson é dureza, né, cara? Porque se for comparar o teu físico com o físico do Mike Tyson, bem, eu acho que só por aí já dispensa comentários, né? Mike Tyson foi uma lenda do boxe, não há que se discutir. Pra mim foi um dos melhores, se não o melhor dos anos 90, e me arrisco a dizer que foi o responsável por tornar o esporte tão popular em todo o mundo nessa mesma época. Não custa nada lembrar que sempre quando tinha alguma chamada de boxe internacional, na época lá na TV Globo, sempre sábado de madrugada, a audiência ia lá nas alturas, meu amigo. O mundo parava para ver Mike Tyson. É uma lenda do esporte que acabou sendo vítima de algumas injustiças da vida. Para mim, a pior delas foi aquela acusação de estupro, que para mim foi uma armação. Até hoje nunca encontrou-se nada. Para mim, acredito até que houve um pouco de racismo nisso, mas ele também acabou não colaborando muito, né? Tinha um temperamento explosivo, cansou de se meter em briga, cansou de arranjar confusão com a imprensa e, né, principalmente a orelhada ali, ou melhor, a mordida na orelha do Evander Holyfield. Aquilo ali foi um dos responsáveis ali por sepultar a carreira de, até então, uma lenda do esporte mundial. Mas Mike Tyson, não importa se ele vai ter ou não condições de voltar a competir profissionalmente, o nome dele está marcado na história do esporte. Valeu, Bigre! Até a próxima! Valeu, Gabriel Gontijo! Vou liberar o Gabriel Gontijo, que ele tá louco com o jogo do Fluminense. Agora vamos de música! Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube e vou fazer um convite para você que tem a sua empresa e quer vincular a sua marca ao programa Rock Sport Clube, que tem a premissa de falar de todos os esportes com aquela pitada de humor. Mande um e-mail pra gente, rockesportclube@gmail.com, que entraremos em contato com você. Vincule a sua marca ao programa esportivo que mais se destaca na rádio brasileira. O Rock Sport Clube é vinculado a Nossa FM 90,5 em Bicas, Minas Gerais, Rock FM Brasil, no Rio de Janeiro, e na rádio Portal Eu Rio, no Rio de Janeiro. Mostre sua marca para a galera do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aguardo seu contato. Agora vamos falar do Botafogo. Botafogo! Botafogo! Fica até não. Fica até não. Atlético Goianiense arranca o empate com Botafogo no Olímpico e segue invicto contra os cariocas no Brasileirão. Após o time alvinegro sair na frente com gol de pênalti no fim do primeiro tempo com Victor Luiz, Dragão consegue a igualdade no início do segundo tempo com Yuri.
em partida equilibrada pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Atlético Goianiense mostraram, o futebol pífio que utilizaram para avançar aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo foi bem fraquinho, poucas chances para ambos os lados. O Botafogo abriu o placar com o Vitor Luiz num pênalti achado, que agora bola na mão dentro da área praticamente é pênalti, gente, não adianta. E, sinceramente, pra mim não tem nem muito dessa intenção, não. Porque a única solução que tem pra isso é a gente descobrir o modo de amputar o braço do jogador pra ele poder jogar sem o braço e depois colocar de volta. Porque senão já era. Mas depois, logo em seguida, também o Atlético Goianiense conseguiu aí o empate. Por pouco não conseguiu uma virada, mas o Botafogo continua aí com seu retrospecto de empate e por aí vai. Só que também continua lá embaixo na tabela, o que preocupa muito o torcedor alvinegro. Agora o Piscite Contite voltou aos estúdios, E o jogo do Fluminense. Fala do Botafogo aí, Piscite. Migre, o time do Botafogo hoje, ele tem uma definição perfeita. Sabe qual é? É o copo meio cheio e o copo meio vazio. Como de fates? Relaxa, eu explico. Qual é o copo meio cheio? O time do Botafogo é uma das equipes que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. É verdade. O time do Botafogo tem apenas 2 derrotas. Tem menos derrotas, inclusive, do que os líderes do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, que hoje ocupa a primeira posição com 24 pontos e um jogo a menos. E o Internacional, que ocupa a segunda colocação com 21 pontos. Cada equipe tem 3 derrotas. O Botafogo tem só 2. Esse é o copo meio cheio do fogão. Ah, tá. Aula máxima. Mas agora vamos pro copo meio vazio. É o time que menos vitórias tem na competição. Você pode ver a tabela. Pode pegar a tabela agora. O Botafogo tem apenas uma vitória. Uma única vitória. Em compensação, é a equipe que mais tem empate. São 8 empates. Isso explica o porquê o Botafogo está na zona do rebaixamento. E principalmente explica o fraco poder ofensivo e defensivo do Botafogo. E no empate contra o Atlético Goianiense, isso ficou evidente. O Botafogo abriu o placar graças a um pênalti muito bem cobrado pelo lateral Vitor Luiz. O defensor do Atlético Goianiense cortou a bola com a mão. Para mim, pênalti muito bem marcado. Mas aí, isso no final do primeiro tempo. Aí mal começou o segundo tempo e Yuri empatou. Aliás, a lei do ex valeu. E o Yuri, rapaz, Yuri que teve uma rápida passagem pelo Botafogo em 2013, revelado pelo Audax, depois perambulou por vários clubes e hoje voltou para o futebol brasileiro jogando no Atlético Goianiense. Aliás, uma coincidência. Os jogos entre Palmeiras e Flamengo, Vasco e Bragantino e Botafogo e Atlético Goianiense, a diferença entre um clube abrir o placar e o adversário empatar foi rápida, foi praticamente menos ou um pouco mais de 1 minuto. É, rapaz. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Outro caso encerrado, meu caro Watson! É, rapaz, vamos de música! Rock Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Estamos de volta para convidar você. Você tem uma empresa e quer vincular a sua marca ao programa Rock Sport Clube, levar o conhecimento do público fiel do programa Rock Sport Clube do seu produto. Então entre em contato conosco através do e-mail rocksportclube@gmail.com. Vou repetir, rocksportclube@gmail.com. Entre em contato conosco, tá? Para firmar essa parceria de sucesso. E chegamos ao final de mais um programa Rock Sport Clube. Na próxima segunda-feira estaremos aqui na rádio Nossa FM 90,5 Bicas, Minas Gerais, Rock FM Brasil e Portal Eu Rio. Até a próxima. Você ouviu Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Tudo sobre esportes com muita zoação. E tocando melhor do rock and roll. Com os jornalistas mais bem pagos do rádio brasileiro. Rock Sport Clube.